Meus queridos irmãos, seguindo nessa nossa jornada através dos atributos de Deus, com base no livro do A.W. Pink, hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus e eu vou ler Efésios 2:8. Vou ler Efésios 2:8 como base para esta palavra. E a palavra de Deus nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um domingo em que nós podemos falar dos atributos do Senhor. É bom nós falarmos dos teus atributos, Senhor, porque conhecer-te é o propósito da criação. A criação foi feita para te conhecer e o pecado atrapalhou demais a consecução deste propósito. Mas em Cristo nós estamos nos voltando novamente para esse propósito, dia após dia, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a pregação da tua palavra para que haja salvação, para que haja bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, graça, é uma delícia falar de graça, é maravilhoso. Graça tem muitas definições. A mais comum, talvez a mais falada de todos, seja graça é favor imerecido. Isso é uma definição de graça, né? Mas existem outras tantas aqui. Por exemplo, a graça é a doação da vida a um morto através de um chamado poderoso e eficaz. Outra, a graça é a transferência da maldição da lei a alguém sem pecado que cumpriu a lei, para benefício dos que não cumprem a lei. Outra, essa aqui é do Abraham Booth. A graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus, manifesto na concessão de bênçãos espirituais e eternas a culpados e indignos. Tem mais uma. Graça é o favor de Deus demonstrado a pessoas que não só não possuem merecimentos próprios, mas são totalmente merecedoras do inferno. Essa é mais violenta. E tem uma última aqui que é do G.S. Bishop, diz assim: a graça é uma provisão para homens que se acham tão decaídos que não podem erguer o machado da justiça, tão corruptos que não podem mudar as suas próprias naturezas, tão contrários a Deus que não podem voltar para Ele, tão cegos que não podem vê-lo, tão surdos que não podem ouvi-lo, e tão mortos que Ele mesmo precisa abrir os túmulos e levantá-los para a ressurreição. Todas essas definições, seja qual for, todas elas levam numa direção. Eu quero trilhar essa direção. E a direção começa assim, meus irmãos. Graça é a melhor notícia que você podia ouvir. Graça é o seguinte: você está em casa e toca a campainha, é o correio. Aí você fala assim: mas eu não comprei nada no correio, não pedi nada pelo correio. Aí chega um presente que você jamais poderia imaginar, alguém mandou para você. Uma coisa que você não poderia pensar que pudesse existir e alguém mandou para você. Isso é graça. Graça é algo que aqueles que não merecem, recebem. Se veem envolvidos por isto que se chama graça e a sua vida é mudada para sempre. E eu quero frisar essa última frase. A sua vida é mudada para sempre. Graça não é uma coisa morna, graça não é uma coisa inativa, graça não é uma coisa básica, graça não é algo desprezível ou pequeno. Graça é um presente tão grande que aquele que a recebe sabe que a recebeu e tem a sua vida mudada para sempre. A sentença, meus irmãos, contra nós, ela estava dada lá no Éden, né? Lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 2,17, o Senhor fala assim, ó, da árvore da ciência do bem e do mal vocês não podem comer. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer.
A sentença estava dada. E o homem comeu. Isto é, a partir daquele momento, o homem ficou sujeito à execução da sentença. Mas nesta hora do pecado do homem, entraram em cena duas atuações de Deus. A primeira atuação de Deus é a misericórdia. A misericórdia é a postergação do juízo, não é a eliminação do juízo. É a postergação do juízo. Irmãos, e até no livro de Apocalipse, nós vemos como Deus tem misericórdia. Lá no livro de Apocalipse, meus irmãos, nós temos os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. O Senhor venceu para abrir o livro que estava selado com 7 selos. Então o Senhor abriu os 7 selos. Nos 7 selos, meus irmãos, existem juízos sobre a terra. Um juízo que ainda é pequeno. Quando vem as trombetas falam das mesmas coisas que falaram os selos, mas acrescentam uma severidade de juízo maior. Quando vem as taças, elas têm os mesmos juízos, mas com uma severidade muito maior, o que significa que o Senhor, nessa construção literária do livro de Apocalipse, por exemplo, ele demonstra que ele vai fazer aquilo que ele prometeu fazer, que é trazer juízo. Mas ele, por misericórdia, não traz todo o juízo de uma vez. Ele abranda o seu juízo na sua misericórdia, mas as pessoas não se arrependem. É o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Então, meus irmãos, a misericórdia é a postergação do juízo. Isso entrou em cena logo que o homem pecou. Porque se não tivesse entrado em cena logo na hora que o homem pecou, teria morrido naquela hora. Deus o teria matado. A segunda atuação de Deus com relação ao pecado é aquilo que se chama graça comum. Nós não vamos falar hoje de graça comum, nós vamos falar de graça salvífica. A graça, o atributo de Deus é graça salvífica, mas tem uma atuação de Deus que é a graça comum. Isto é, a doação por parte de Deus a todos os homens de algumas bênçãos, irmãos, que permitem aos homens viver de forma razoável. Vou dar um exemplo bíblico. Em Mateus 5,45, a palavra diz que Deus faz que a chuva desça sobre maus e bons. Que a chuva desça, o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Quer dizer, independente da pessoa ser crente ou não, todas recebem algum benefício de Deus. Isso é chamado de graça comum. Um grande exemplo, meus irmãos, que me veio à mente, eu lembrei de uma pregação e falei, eu vou colocar, são os remédios. Os remédios, meus irmãos, eles tiram dores, aliviam as dores, eles cortam infecções, eles debelam inflamações. Agora, o que são dores, inflamações e infecções? São consequências da queda. Adão não devia ter isso antes de pecar, não tinha isso. E nós, na eternidade, nós não vamos ter isso. Então, meus irmãos, como essas coisas são consequência da queda, isso significa, meus irmãos, que nós as merecemos. Mas Deus permite que os cientistas, seja lá quem for, desenvolvam algumas coisas. Deus dá inteligência e capacidade para essas pessoas para que elas desenvolvam processos que vão nos beneficiar. Isso é graça comum, meus irmãos. Agora, nós não vamos falar de graça comum, né? Nós vamos falar da graça salvífica. E a graça salvífica, ela não é, meus irmãos, para todos os homens. A graça salvífica, soberanamente, é exercida por Deus sobre aqueles a quem Ele quer estendê-la. Em Efésios 1,4, a palavra diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Estas pessoas que Deus elege antes da fundação do mundo, essas não vão passar pela execução do juízo, como estava lá em Gênesis 2, né, a morte, não vão passar por isso. Elas recebem perdão e recebem a promessa de viver eternamente com Deus. E vão viver eternamente com Deus.
É bom que se diga, irmãos, que essas pessoas Deus elegeu porque ele quis, elegeu soberanamente. Deus não tem compromisso com nenhum pecador, nenhum rebelde, irmãos. Ele escolhe porque ele quer escolher. Isso significa, meus queridos, aliás a palavra diz isso, né? Compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. E eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E ponto final. O que significa, meus irmãos, que a graça, sim, a graça discrimina pessoas. Deus coloca pessoas de um lado porque ele quer e Deus coloca pessoas de outro lado porque ele quer. São pessoas que estão no mesmo barco, são igualmente pecadoras, mas Deus elegeu uns para estarem desse lado e outros para estarem desse lado. A palavra diz que quando Jesus voltar, vai colocar ovelhas à sua direita, bodes à sua esquerda, e essas pessoas são ovelhas e bodes porque ele determinou que uns são ovelhas e outros são bodes. Do ponto de vista do nosso raciocínio humano, e eu faço questão de dizer isso, irmãos, do ponto de vista do nosso raciocínio humano, isso seria até injusto. Acontece o seguinte, irmãos, e eu já tenho falado isso na igreja, mas eu vou repetir, e vou repetir muitas vezes ao longo do tempo. O que é uma coisa justa? Uma coisa justa é o que Deus faz. Deus não faz alguma coisa porque esta coisa é justa. Como se ele, Deus, estivesse na dependência de uma lei ou de uma determinação que dissesse que fazer tal coisa é justo, então ele faz. Não. Ele não está sujeito a nada. Deus é independente e soberano. Significa que o que ele faz é justo. Ele não faz porque é justo. Isto é justo porque ele faz. Tudo que Deus faz é justo, é perfeito, é santo e é bom, irmãos. A palavra diz que Deus dá a vida e Deus tira a vida. É bom quando Deus dá vida e é bom quando ele mata. Nós sofremos com isso. Mas no plano de Deus e de acordo com aquilo que Deus determina, isto é bíblico. Deus é perfeito e só faz coisas boas. Um versículo, meus irmãos, que embasa isso é Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29 é um texto bastante conhecido. E diz assim, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos para sempre. Agora, as encobertas são de Deus. Quais são as coisas reveladas? Bíblia. Isso está revelado. Isso aqui é a chamada vontade preceptiva de Deus, quer dizer, a vontade preceptiva diz respeito a preceitos. Aqui nesse livro estão os preceitos de Deus. Está tudo que Deus quer que a gente faça. E aqui nesse livro está tudo que ele queria que nós conhecêssemos a respeito dele e da obra dele. Tudo aqui nesse livro. Agora, o que Deus pensa e o que Deus sabe é muito mais do que está escrito aqui. Isso aqui ele deixou como um testemunho dele mesmo. Mas a mente de Deus, irmãos, é muito maior do que o próprio livro que ele escreveu através do seu Espírito Santo de Deus. De maneira que quando ele decide alguma coisa e a nós causa estranheza, e isso a gente não encontra na Bíblia, existem muitas coisas que nós não encontramos, existem coisas, meus irmãos, que causam grande divisão e grandes discussões, porque não são coisas claras, ele não clarificou, ele não clareou. Mas ele, quando decidir a respeito desses pontos, ele o fará de maneira absolutamente límpida, clara e perfeita e boa. Outra característica da graça, irmãos, é que a graça não exige nenhuma compensação por parte daqueles que são os seus destinatários. Irmãos, se Deus esperasse alguma compensação que nós pudéssemos dar a ele, por ele ter dado graça a nós, nós estaríamos todos perdidos. A graça é algo que é dado a nós sem que nós possamos recompensar Deus de qualquer maneira. Mesmo porque, lá em Romanos tem um texto de que eu gosto demais, meus irmãos, fala assim, Romanos 4, versos 4 e 5. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Irmão, todo trabalhador sabe o que é isso. Você trabalha o mês inteiro, no final do mês, o seu patrão tem uma dívida com você. Ele não dá nada de graça para você.
Ele tem uma dívida com você. No dia 5, quando ele paga você, ele está pagando a dívida que ele tem, porque você fez. Mas a palavra diz assim, mas aquele que não pratica, não fez nada, nós não fizemos nada, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Quer dizer, nós não fizemos nada, mas o Senhor veio com a sua graça, o evangelho foi pregado, nós cremos, então essas coisas são imputadas a nós, sem que nós merecêssemos e sem que nós demos a Deus qualquer coisa. Não demos jamais. Então, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não seria a graça, né? Então, meus irmãos, não há nenhuma obra que nós possamos fazer que nos leve à graça. Vocês entendem, irmãos? Nada que nós possamos fazer nos leva à graça. Agora, se nós chegarmos na graça, isto é, se o Senhor derramar graça sobre nós, se o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nós, a partir desse momento, nos arrependermos e crermos, e formos tomados a partir daí como filhos de Deus, esta graça nos leva às obras. As obras não nos levam para a graça, mas tendo chegado na graça, a graça nos leva às obras, o texto que nós aqui, pelo menos em Elias Fall, estamos cansados de saber, Efésios 2:10, né? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, isso é graça, criados em Cristo Jesus quer dizer graça, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então as boas obras são a consequência daquilo que a graça faz em nós. Mas nós não fizemos nada, não fizemos nenhuma obra a fim de termos chegado na graça. Mais ainda do que isso, a coisa é pior ainda do que isso. Nós não apenas não fizemos nada para chegarmos à graça, como nós não queríamos chegar à graça, irmãos. É sempre bom que nós entendamos que a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Não existe nenhum homem neutro na face da terra. Não, eu não creio em Deus também. Algumas pessoas falam lá de cima, né? Que é lá de cima, coisa e tal. Não, mas não existe nenhum ser humano neutro, irmãos. Aquele que não tem o Senhor Jesus, aquele que não é cristão, crente cristão, ele é inimigo de Deus. Romanos 5:10 fala isso e Isaías 63:10 também fala isso. Não apenas nós não buscávamos o Senhor, porque em Romanos 3 a palavra diz que não há ninguém que busque a Deus. Não apenas isso, nós não buscamos porque nós não queremos Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que bate, diante desse a porta se abre. A palavra fala isso. Mas como não tem ninguém que busque a Deus, então nós não estamos batendo na porta do céu. Não existe esse ser humano, irmãos. Porque senão não seria a graça. A graça justamente é o derramar de Deus sobre nós, transformando essa inimizade que existe entre as duas partes, Deus e nós, transformando essa inimizade em amizade. A palavra diz, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Quer dizer, o Senhor quebrou a inimizade que havia entre nós e ele, e hoje ele que era a parte ofendida, irmãos. Parte ofendida não éramos nós. Parte ofendida era ele. Isto é graça. Meus irmãos, eu espero que o que eu vá falar agora não surpreenda ninguém. Talvez até uma consequência do que eu já falei até aqui. Mas o conceito de graça, meus irmãos, ele não bate com o conceito de direito. Graça e direito são dois conceitos, irmãos, que não estão do mesmo lado. Se você tem algum direito diante de Deus, então Deus não está derramando graça. Se você tem algum direito, então ele está pagando alguma dívida para você. Nós não temos direito. Aliás, nós temos um direito, irmãos. Nós temos o direito de morrer e sermos lançados no inferno. É interessante, me fez lembrar hoje, quando eu estava relendo toda a palavra, uma pregação do Paul Washer. O Paul Washer disse que estava uma vez numa igreja e tinha um grupo de irmãos orando ao longo aqui do altar, né? E ele estava caminhando no altar, passando pelas pessoas. Em determinado momento, ele passou tinha um jovem, e ele passou por esse jovem, ele caminhando para lá e para cá, ele passou na frente onde o jovem estava orando, bem na hora que o jovem estava dizendo a seguinte frase:
Orando, estava todo mundo orando. Senhor, eu só peço que o Senhor me dê só aquilo que eu mereço. Aí diz que o Rocha bateu no ombro do rapaz e falou, filho, pelo amor de Deus, para de orar. Se Deus der o que você merece, filho, você vai daqui para o 40º subsolo em 3 segundos. Não precisa orar mais. O que nós merecemos é isso. A graça de Deus é a doação que Deus faz a nós do que nós não merecemos. O que nós merecemos, nós sabemos o que é. Nós merecemos ser perdidos. A graça é a transformação desse nosso destino, meus irmãos. Agora, é evidente, meus irmãos, que uma posição como essa causa um certo desconforto em muita gente, né? Se você vai dizer para alguém, todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, você merece morrer, você merece ir para o inferno, e você vai ser salvo e não vai ter mérito nenhum em nada do que você faça diante de Deus. E isso causa alguns problemas em algumas mentes, né, meus irmãos? As pessoas não aceitam muito isso. Mas não é de estranhar, meus queridos, porque se lá no Éden, Adão, ele simplesmente disse, Senhor, o que Adão estava querendo dizer quando ele comeu o fruto da árvore que ele não devia ter comido? O que ele estava dizendo era alguma coisa assim, Senhor, por favor, dá uma licencinha, saia do trono que eu vou sentar no trono agora. Agora eu decido a minha vida por mim mesmo, eu não preciso da tua soberania, da tua direção e do teu reinado sobre a minha vida. Se lá no Éden Adão fez isso, e a palavra fala em Romanos 5,12, que nós pecamos desta forma, nós somos pecadores porque nós temos esse pecado de Adão em nós, imagina agora, milênios depois, como nós somos aperfeiçoados na arte de pecar. A palavra diz lá em Gênesis 6,5, né, que o coração dos filhos dos homens estava inteiramente disposto a praticar o mal continuamente. Mas eu fico imaginando, irmãos, se aparecesse alguém que viveu lá em Gênesis 6,5, Gênesis 6,5, irmão, é o início da humanidade. É a de Adão um pouquinho só para cá. Eu fico imaginando se uma daquelas pessoas que morreram no dilúvio aparecessem aqui hoje, meus irmãos, eles iam parecer escoteiro perto da nossa capacidade de pecar. Já imaginou como nós aperfeiçoamos o pecado de lá para cá, irmãos? Então, não é de estranhar que as pessoas não suportem quando elas ouvem que tudo que elas fazem é inútil. Diante de Deus é inútil. Qualquer esforço que nós façamos diante de Deus para alcançar alguma coisa de Deus é inútil. Porque as coisas que nós temos de Deus são nossas por graça. O Senhor nos dá porque Ele quer dar. Nós vamos, meus irmãos... A graça, meus irmãos, é algo que nós vamos desfrutar eternamente. A graça é eterna e nós já vamos ver alguns versículos que dizem isso. Mas eu só quero frisar, sublinhar que eu amo tanto esse verso, irmãos. Amo tanto esse verso. Efésios 2,7 fala que o Senhor vai nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Irmãos, eu imagino, eu não sei se vai ser assim. A palavra diz que o Senhor vai mostrar nos séculos vindouros. Quer dizer, quando nós entrarmos na eternidade, Ele vai nos mostrar as abundantes riquezas da sua graça. A impressão que eu tenho, irmãos, é que, embora hoje nós sejamos beneficiários da graça, nós temos tanta coisa da parte de Deus, a começar pelo próprio respirar e tantas outras coisas, até os ímpios têm. Mas o pecado que habita em nós, irmãos, ele não permite que nós demos a Deus a glória devida ao seu nome por Ele ter manifestado essa graça. O que aconteceu no coração do pai e do filho, para eles decidirem, e nós já vamos ver alguns versos aqui, para eles decidirem na eternidade, antes de terem criado qualquer coisa, eles terem decidido sobre a graça lá, quer dizer, eles sabiam que havia pecado,
e o Filho foi comissionado pelo Pai lá na eternidade para vir e morrer por nós. Nós estamos falando, irmão, da segunda pessoa da Trindade, do próprio Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, a segunda pessoa da Trindade, morreu por nós, irmãos. Morreu por nós. E é difícil para nós avaliarmos isso com pecado. Então, eu imagino, irmão, posso estar viajando, mas eu imagino que na eternidade, sempre falo isso, nós vamos ter aula todo dia lá na eternidade com Jesus. Jesus vai falar, então, aula de hoje sobre graça. Aí amanhã aula sobre graça. Aí passam séculos dos séculos na eternidade e nós vamos continuar aprendendo sobre graça. E nós nunca vamos entender completamente como essa graça nos alcançou. É alguma coisa que na mente de Deus brotou, a Trindade decidiu e nós temos dificuldade de entender. Somos beneficiários, mas é alguma coisa grandiosa demais para a nossa mente. Eu acredito que até na eternidade será grandioso demais, porque na eternidade ele continuará sendo Deus e nós continuaremos a ser criaturas. Vai haver um abismo ontológico, um abismo de natureza entre a pessoa de Deus e a nossa pessoa, mesmo lá, porque ele é criador, nós somos criaturas e um abismo existe entre criador e criatura. Bom, que a graça foi definida na eternidade, mas foi manifestada na história, não é difícil de demonstrar na Bíblia. Tem muitos textos. Eu vou pegar só um texto. Tem muitos textos aqui. Eu vou pegar só um, porque ele tem esse texto que eu vou pegar tem uma particularidade. Eu quero mostrar para os irmãos. Em Tito 1, versos 2 e 3, a palavra diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra. Todos esses versos, irmãos, de que eu estou falando para os irmãos, todos eles dizem, eu não vou citar os textos, mas todos os textos eles dizem que a graça foi formulada antes da criação do mundo e foi manifestada na história, né? Para não dizer que eu não citei nada, Colossenses 1, 26, 27, que é o texto que todo mundo conhece, porque o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifestado aos seus santos. Quer dizer, havia alguma coisa que veio da eternidade e agora foi manifestado. Por que esse texto de Tito é interessante, irmãos? Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Ele prometeu a vida eterna antes dos tempos dos séculos. Isso é, antes da criação de qualquer coisa. Por que é interessante, irmão? Porque ele fez uma promessa na eternidade. Agora, nenhum de nós estava na eternidade. O que significa, irmãos, que quando ele prometeu para si mesmo. Vocês entendem, meus irmãos, que quando o Senhor cumpre, quando ele chama alguém hoje, ele me chamou o irmão, chamou a irmã, quando ele chama hoje, ele está cumprindo uma promessa que ele fez para ele mesmo na eternidade. Nós não temos parte primária na salvação, nós somos beneficiários, nós recebemos o que a Trindade fez sozinha. A graça, meus irmãos, então a graça não é, se nós considerarmos que a graça vem da eternidade, antes que houvesse mundo, e depois foi manifestada no mundo. Se nós consideramos isso, então nós vemos, meus irmãos, que a graça não é alguma coisa assodada que Deus fez, apressada, né, depois que Adão pecou. Preciso dar um jeito na situação, quando já se viu, Adão saiu do esquema, pecou, furou todo o esquema. Não é nada disso, irmãos. A graça, isto é, aquilo que Deus derrama sobre pecadores, estava estabelecido antes que houvesse pecador. De maneira que quando a vontade de Deus se cumpriu, em que o homem pecasse, vontade de Deus que se cumpriu quando o homem pecou, a graça já vinha da eternidade, irmãos. E nenhum homem nesta terra, a partir de Adão, que foi o primeiro que pecou, nenhum homem ficou sem a esperança dessa graça, porque em Gênesis 3,15, o homem pecou em Gênesis 3,6. Quando foi Gênesis 3,15, já houve a primeira manifestação da graça. Bom, a primeira manifestação da graça foi: Adão, onde estás, né?
Deus sabia onde Adão estava, mas Deus veio atrás de Adão. Mas ele formula aquilo que é chamado normalmente de proto-evangelho, a primeira vez que o evangelho é pregado, em Gênesis 3,15, que a semente da mulher pisaria a cabeça da semente da serpente, né? Bom, a graça vem, meus irmãos, através de Jesus Cristo, o que significa que antes da encarnação, não é que não havia graça, havia graça. Se você olhar para Noé, a palavra em Gênesis 6,8 fala assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, então tinha graça no Antigo Testamento, mas a graça não era completa, vamos dizer, plena no Antigo Testamento, porque faltava que a promessa se cumprisse, a promessa daquele que ia pisar a cabeça da serpente. Tinha graça, mas olha só o que fala Hebreus 11, verso 40. Todos esses, Hebreus 11 fala sobre a galeria da fé, aqueles homens todos do Antigo Testamento que pecaram. Todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram porque eles viveram num tempo em que Jesus não tinha vindo ainda. Mas, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus queridos, esse texto aqui, ele me incomoda, sempre me incomodou. Há muito tempo esse texto me incomoda. Porque quando eu leio o Antigo Testamento, quando cada um lê o Antigo Testamento, pode ler coisas que os servos do Senhor no passado fizeram e que são absolutamente grandiosas. As coisas que Abraão fez, irmãos, bom, basta dizer que nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Quer dizer, nós poderíamos ser filhos de Paulo, né, segundo a fé, mas não. Nós somos filhos na fé, nós somos filhos de uma pessoa do Antigo Testamento, irmãos. Filhos de Abraão. Porque ele creu. E a palavra diz lá em João capítulo 8, Jesus falando, fala assim, Abraão viu o meu dia. Eu creio que ele viu o dia da crucificação, porque ele levou o filho dele para ser morto, e quando ele foi matar o filho dele, Isaac, o Senhor falou, não faça, não faça, não faça, não faça. Aí, meus irmãos, tinha um animalzinho parado ali, ele pegou o animal e sacrificou. Ele entendeu naquela hora que a salvação não é através de alguém humano no sentido de pecador. Nenhum pecador pode fazer isso, né? Teria que ser alguém sem pecado. Ele viu o dia do Senhor. Mas por que esse texto de Hebreus, meus irmãos? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Nós temos, irmãos, muito mais informações para servirmos a Deus do que o pessoal do Antigo Testamento. Eles estavam esperando, eles não sabiam que o nome de Jesus seria Jesus, por exemplo. O nome Jesus foi dado pelo anjo para Maria. Ó, seu filho vai nascer e ele vai se chamar Jesus. Ninguém no Antigo Testamento sabia. Nós sabemos. Mas o que me impressiona é que Abraão, Noé, Elias, Eliseu, Jeremias, todos esses, irmãos, fizeram tanta coisa. Tanta coisa. E eles agiram de forma tão crente. Abacuque, que é uma das pessoas, uma das primeiras pessoas que eu vou procurar quando chegar no céu, aonde fica a casa de Abacuque, vou lá atrás dele. Abacuque orou dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. O que sobrou, irmão? O que sobrou numa situação dessa? Não sobrou nada. Isso se chama terra arrasada. E ele disse assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. E nós, irmãos, estamos com dor de cabeça e falamos assim, hoje eu não vou porque eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou à igreja porque eu estou com dor de cabeça. E Abacuque estava falando, irmão, de uma terra arrasada. Ele falou, eu me alegrarei no Senhor. Sabe por que isso me assusta, irmãos? Já imaginou se de fato eu chego no céu e vou procurar o tal do Abacuque e encontro Abacuque? Falar, Abacuque, como eu queria te conhecer. Durante todo o tempo que eu tive na terra, depois que eu me converti, eu fiquei muito impressionado com você e eu queria conhecer você, profeta Abacuque. Ele poderia me dizer alguma coisa assim, nossa, é muito bom conhecer você também.
meu querido irmão Cláudio. Uma alegria conhecer você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como era no tempo em que Jesus já tinha vindo? Porque Jesus não tinha vindo no meu tempo. Mas olha como eu me alegrava no Senhor. Eu até orei dizendo, ainda que a figueira não floresça. E você, quanto mais alegre que eu você ficava. Vai ser uma discussão árdua para levar. Já pensou, irmão? Você vai procurar Abraão. E Abraão fala assim, eu sou o pai da fé, porque eu criei nesse que você viu. Eu não vi, mas você viu. O que você fez mais do que eu? Esse texto aqui é preocupante, para dizer o mínimo, né? O Evangelho, meus irmãos, é um meio através do qual a graça é anunciada, né? Nós precisamos anunciar o Evangelho porque a graça está na pregação do Evangelho. A graça, meus irmãos, como qualquer obra da Trindade, é uma obra trinitária. Então, o Pai é a fonte de toda a graça, o Filho é o canal da graça, né? Porque foi através dele que a graça chegou a nós, e o Espírito Santo é o aplicador da graça. Eu já falei quantas vezes aqui aos irmãos que a Trindade, na execução do plano da salvação, cada um tem uma função diferente. O Pai é a fonte da graça, o Filho é o canal da graça e o Espírito é o aplicador da graça. Para encerrar, meus irmãos, eu queria citar alguns versículos e os irmãos vão ver quantas coisas. Só vou citar os versículos para encerrar. A graça está presente em todas as coisas que o Senhor nos dá. Vou falar aos irmãos. A eleição é obra da graça. Romanos 11:15. Assim também agora, nesse tempo presente, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Quer dizer, o fato do Senhor ter nos elegido significa que ele derramou graça. Regeneração, ou chamado, né? O dia que o Senhor nos chamou. Quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Justificação, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A fé é graça, meus irmãos. A palavra diz assim, aproveitou muito aos que criam pela fé. Aos que pela graça criam. Atos 18:27. Aos que pela graça criam. E Filipenses 1:29, irmãos, é uma coisa interessante, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, quer dizer, foi dado, foi concedido, isso é graça. Em relação a Cristo, crer nele, sofrer por ele e crer nele. Os dons, meus irmãos, são obra da graça. Romanos 12:6 fala, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, né? Então os dons são também... Os dons, isso é, aquilo que o Senhor nos dá para nós exercitarmos na igreja para a edificação do corpo. Os dons do Senhor são dados para a edificação da igreja. E também, meus irmãos, o chamado que todos nós temos, não só eu, o chamado que todos nós temos para pregar o Evangelho é graça. Meus irmãos, Romanos 15:16. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Deus para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus. Então, quer dizer, aquilo que está sobre nós, não só sobre mim, não só sobre Israel, aquilo que está sobre qualquer crente, que é falar do Evangelho de Deus. Quando você abre a boca, o Senhor está derramando graça sobre você, para que você estenda essa graça a alguém que precise dela. Toda a esperança e a consolação que nós temos vem pela graça. 2 Tessalonicenses 2:16. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E outras coisas, meus irmãos, que acontecem dentro da igreja, por exemplo, quando nós ofertamos, é graça de Deus sobre nós. Isso está escrito lá em 2 Coríntios 8. A palavra diz que Deus deu graça à igreja da Macedônia, que era uma igreja muito pobre,
mas eles, pela graça, foram movidos a fazer uma oferta para os crentes pobres que estavam em Jerusalém. E Paulo estava muito contente com isso. Então, meus queridos, não existe nada na nossa vida que seja parte da graça de Deus. Nada. Se há alguma coisa ruim que os irmãos veem em mim, isso é a minha natureza. Se há alguma coisa boa que alguém pode ver, isto é graça. Eu não tenho esta coisa boa em mim mesmo. A graça, justamente, ela vem mudar a nossa natureza. Nós somos pecadores por natureza, né? O apóstolo Paulo fala que nós somos, por natureza, filhos da ira, né? Mas a graça do Senhor muda isso. A graça do Senhor, de filhos da ira, nos torna filhos de Deus. Nós somos nascidos agora do Pai, né? Como fala João, capítulo 1, versos 12 e 13, né? João 1, 12 e 13. Somos nascidos de Deus, isso é graça. Irmãos, graça é aquilo que nós recebemos de Deus, que nós nunca imaginamos que algum dia pudéssemos ter, porque nós não merecemos, não estávamos pensando nisso, não queríamos isso, nós éramos contra Deus, inimigos de Deus e queríamos Deus longe de nós, mas o Senhor nos queria perto dele, portanto, ele, com graça, nos atraiu a Ele para que nós hoje possamos ser conhecidos e chamados como aqueles que um dia vão morar com o Senhor no céu. Isso é muito mais do que nós jamais poderíamos imaginar. Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos faça gratos a Deus por termos sido alvo da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.